Olá pessoal, tudo bem? O Canal Inteligente está no ar. O vídeo de hoje é para falar sobre o critério de escolha do tema da redação que o MEC utiliza todos os anos, que guiaram as últimas escolhas e que vão guiar certamente as próximas. Especificidade. Guardem essa palavra. Vamos levantar dois pontos relacionados à escolha do tema todos os anos. São temas, e esse ano serão 3 temas. Todo ano acontece a aplicação normal do Enem, que acontece normalmente em novembro, e em dezembro, no máximo em janeiro, acontece o Enem PPL, que é para pessoas privadas de liberdade e pessoas que tiveram algum problema, alguma treta aí no dia oficial da prova. Esse ano nós teremos o Enem Digital em fase de teste, mas que é a Vera para quem fizer, tá? Esse é em outubro. O Enem Tradicional em novembro e o PPL em dezembro. Ou seja, teremos 3 temas de redação. No geral, o Enem PPL para pessoas privadas de liberdade tem uma temática mais fácil, dessas óbvias mesmo, tipo obesidade infantil, a questão do mercado de trabalho, temáticas que a gente está sempre sugerindo. Já a prova tradicional tem um tema um pouquinho mais difícil, vocês sabem. Cada ano eles trabalham uma coisa muito específica e é nisso que eu quero focar. Eu conversando com os meus alunos e analisando, tô sempre analisando temáticas, pesquisando sobre temáticas, porque eu abordo e faço muitas discussões de tema, eu percebi que os últimos 3 temas de redação do Enem, por exemplo, foram problemas sociais, problemas e questões e temas que a gente está sempre sugerindo no YouTube, só que tem um ponto específico que é o que eu vou explicar nesse vídeo, em que eu comecei a falar sobre ser específico. Eu trouxe aqui 3 temas, os últimos 3 temas de redação do Enem, pra gente analisar e vocês perceberem que o que eu falo tem total sentido. E a partir disso, eu vou dar as instruções para que a gente estude e direcione o nosso conteúdo de redação para ser bastante assertivo para o Enem desse ano, que vai ter 3 temas de redação e eu estou muito curiosa. Primeira questão, continuação da atualidades. Segunda questão, ele tá falando de temáticas que a gente tá discutindo no YouTube, só que a gente vai levar em conta a questão de ser específico. Vejam só, Enem 2019, quando a temática foi a democratização do acesso ao cinema no Brasil. Dentro do meu curso, como a gente trabalha temáticas toda semana, eu discuti 2 temas com os meus alunos: desigualdade social, e dentro dessa discussão de tema eu falei sobre a questão dessa falta de acesso a atividades de lazer, atividades culturais, porque são consideradas menos valiosas do que alimentação, saúde, educação, por exemplo, e discutir também acesso à cultura no geral, que está totalmente associado à questão da desigualdade social, porque as pessoas mais pobres, no geral, não conseguem ter esse acesso à cultura. Por isso que os meus alunos tiveram muita facilidade para desenvolver o tema. E aí eu trago essa questão para vocês. Desigualdade social, a gente está sempre falando, independente da temática, quando é saúde, quando é educação. Percebem que a questão da desigualdade social pauta essa falta de acesso, ou a falta de acesso a algo de qualidade? Você ia levar essa mesma direção para a questão do acesso à cultura. E aí você poderia utilizar, sim, a Constituição, que garante o acesso à cultura tranquilamente, e você falaria de capitalismo. Isso a gente volta lá para a Revolução Industrial, e as grandes empresas focam muito na grana, no dinheiro, não querem saber de facilitação para as pessoas mais pobres. Olha como é uma temática muito forte, muito presente. A única questão é a especificidade, e para você se sair bem nisso, só é usar as palavras-chave do tema. Tema número 2, Enem 2018, eu vou projetar na tela. Manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet, hashtag presta atenção. Nesse ano, o meu vídeo mais visto aqui do canal foi o vídeo sobre fake news. A manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados. O que são fake news? A gente espalha as fake news. Quando eu falo a gente, eu tô falando de sociedade. O comportamento das pessoas que leem aquele conteúdo é pautado pela verdade ou mentira dita lá. Então eles começam a propagar e compartilhar essas informações. Eles começam a agir, por exemplo, eu até discuti esse tema, que é a questão da justiça com as próprias mãos. Então muitas pessoas vão lá se vingar, né, ou tirar satisfação com pessoas que, por causa de notícias e boatos divulgados pela internet, acabam tentando fazer justiça com as próprias mãos, então vingar. Ou seja, mais uma vez, tá conectado. Não estamos falando de algo relacionado à atualidade, não estamos falando de tecnologia e internet, hashtag presta atenção. Muita gente utilizou fake news como argumento. E o que eu tô querendo dizer com isso? A gente deve continuar lendo temáticas e assistindo sugestões de tema que levam em consideração questões atuais, porque a gente vai usar como argumento. É só a gente perceber como é que isso acontece. Eu discuti também dentro do tema de fake news a questão dessa manipulação do comportamento dos usuários, falando do exemplo da
da eleição dos Estados Unidos. Houve vazamento de dados. As empresas que faziam as campanhas dos candidatos, eles utilizaram aquelas informações e começaram a criar notícias de forma que manipulasse a opinião pública. Olha só. Vamos continuar desperdiçando temáticas da atualidade para redação? Não. Terceiro tema, Enem 2017. Desafios para a formação educacional dos surdos no Brasil. Eu vou mostrar um trechinho da minha live que eu fiz no dia da prova do Enem 2017, logo de manhã. Eu sempre faço live logo de manhã, no dia da prova de redação. E aí um seguidor perguntou: professora, qual a temática a senhora acredita que vai cair na prova? Eu disse: eu adoraria que fosse a questão da inclusão da pessoa com deficiência. Eu aposto muito mesmo, minha aposta número 1 é inclusão da pessoa com deficiência, certo? Pei, olha o tema da redação. Desafios para a formação educacional dos surdos. Por que eu tô dizendo isso? Eu adivinhei o tema da redação, até muitos alunos até vieram até mim e disseram: professora, a senhora acertou. Eu fui no caminho certo, mas não fui tão, de novo, específica. O que acontece? O tema é macro, o MEC vai lá e transforma ele em micro. Ele pega um recorte daquela temática atual. Claro que vai dar uma linguagem, claro que vai trabalhar aspectos específicos da problemática. Aí em 2017 ele trouxe não a pessoa com deficiência cadeirante, não o cego, mas o surdo. E ainda foi mais específico quando disse: não é a inclusão social no geral do surdo, é a questão educacional e relacionada ao mercado de trabalho. Mas quem está estudando a questão da pessoa com deficiência e entende as suas dificuldades, saberia desenvolver. O que a gente vai perceber? Se eu tivesse atento às questões relacionadas às pessoas com deficiência e as dificuldades que elas enfrentam na sociedade e imaginasse um surdo dentro da escola, eu conseguiria desenvolver. Então percebam que continua sendo relacionado à atualidade, continua sendo relacionada às temáticas que a gente sugere. A diferença é o recorte específico. Só que se a gente realmente entender e aprender esse conteúdo, que eu tô sempre compartilhando com vocês no Instagram, segue o canal Inteligente no Instagram, no Telegram, os bizus e as questões de atualidade, segue o canal Inteligente no Telegram também. Se você me acompanhar diariamente com isso, vai chegar ao final do ano, você vai pegar todos os bizus que eu vou estar soltando, todas as dicas, instruções para melhoria do texto, vai aplicar e vai realmente não sentir dificuldade na hora de escrever a redação. Então vocês conseguiram perceber que o MEC ele continua trabalhando coisas mais tradicionais, só que com recortes específicos. Então a gente vai ficar atento a partir de hoje para os temas que eu já sugeri. A primeira leva de temas tá aqui abaixo e vocês vão perceber que eu já tô trabalhando essa questão diferenciada de abordagem temática. Então ao invés de falar sobre a questão de estética e saúde, a gente vai trabalhar um outro aspecto da saúde, como depressão e ansiedade, que são as doenças do século, e muitas outras estão em discussão, né? Sugestões de tema para o Enem 2020 aqui abaixo. O que vocês acharam dessa minha ideia, percepção e análise? Argumentei bem? Concordam com o que eu tô dizendo? Qual tema vocês acham que vai ser o da redação do Enem 2020? Os temas, porque nós temos 3 provas do Enem este ano. Deixem aqui nos comentários, compartilhem esse vídeo com seus amigos para que eles também tenham essa percepção de temática e continuem estudando atualidades, essas temáticas que a gente sugere aqui no YouTube. Se você gostou desse vídeo, dá um like. Se não é inscrito, se inscreve aqui no canal e até o próximo vídeo.